Olá, sejam bem-vindos a mais um Filosofar em Casa. Eu sou o Jorge, vim aqui novamente para trazer dicas de como trabalhar os conteúdos de filosofia de maneira significativa com os estudantes. E hoje eu vou começar com um questionamento. A linguagem, nossa linguagem, ela serve para descrever o mundo à nossa volta ou ela constrói um mundo completamente diferente para nós vivermos nele? Esse foi um questionamento que interessou a muitos filósofos desde os primórdios da filosofia, mas sobretudo é durante a passagem do século XIX para o século XX, que nós chamamos de virada linguística, que a linguagem se tornou um dos principais objetos de reflexão, investigação e debate entre os filósofos. Um dos grandes personagens dessa história é o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, que escreveu duas das grandes obras da filosofia da linguagem. A primeira, em 1921, intitulada Tratado Lógico Filosófico, e a segunda, em 1953, intitulado Investigações Filosóficas, e que você pode encontrar numa edição única, né, traduzido para o português, essas duas obras que são muito interessantes e vão te dar os principais conceitos da filosofia da linguagem. A definição que o Wittgenstein dá para o sentido da linguagem nessa primeira fase é de que a linguagem só tem sentido se ela se corresponder, se ela se relacionar a um conjunto de fatos, o conjunto ou a totalidade daquilo que acontece. No entanto, essa definição de linguagem, ela deixaria de fora coisas como, por exemplo, a poesia, já que o poeta nem sempre está interessado em descrever o mundo à sua volta, mas de expressar os seus sentimentos, a sua realidade interior. O próprio Wittgenstein, no entanto, foi alguém muito interessado em poesia, sobretudo o poeta austríaco Georg Trakl, um dos principais representantes da poesia expressionista. Nesse texto De Profundis, de tradução de Cláudia Cavalcanti, nós temos alguns dos principais dos seus poemas vertidos para o português. Durante 1914, Wittgenstein chegou à Polônia quando ainda era um soldado do exército austro-húngaro, portando consigo então um bilhete do poeta Georg Trakl convidando para uma conversa. Dizia o bilhete: "Ficaria muito agradecido se me concedesse a honra de uma visita. Estou há 14 dias no hospital da guarnição local, no 5º setor de doentes psíquicos e nervosos. Provavelmente receberei alta nos próximos dias para retornar ao campo de batalha. Antes que isso se decida, gostaria imensamente de lhe falar. O poeta Wittgenstein recebeu essa notícia, esse bilhete, com grande entusiasmo, e poucos dias depois, quando chegou próximo ao hospital militar, recebeu a notícia de que o poeta Georg Trakl havia falecido, e, infelizmente, o encontro entre o poeta e o filósofo não aconteceu. Muito tempo depois, em 1953, o Sr. Wittgenstein publicou a segunda obra, Investigações Filosóficas, em que ele faz uma apreciação crítica do seu primeiro trabalho, do seu primeiro escrito, o que dá um tom bastante interessante para ler esse segundo momento, porque ele sempre está criticando a si mesmo. Bom, para explorar um pouco mais o universo da filosofia da linguagem, eu vou indicar para você o texto A Escrita Poética de Wittgenstein, que foi publicado pela Revista Brasileira de Literatura Comparada e é da professora da PUC do Rio, Helena Martins. Vou indicar também o volume 12, a segunda parte do volume 12 de filosofia, que é toda ela dedicada ao problema da linguagem. E, por último, o filme do diretor Derek Jarman, intitulado Wittgenstein, que traz ali alguns traços biográficos e também do pensamento desse filósofo tão importante para o século XX. Bons estudos, bom filme e até o próximo Filosofar em Casa. Tchau, tchau.